Fala galera, quem fala é o Vitor e o vídeo de hoje vai ser bem simples, mas eu vi uma mensagem hoje e eu pensei em gravar sobre isso porque eu achei muito interessante. Mas bem, eu quero falar muito sobre fofoca e julgamento. Gente, eu digo até por experiência própria, fofoca é um pecado que as pessoas vêm achar aceitável. Apenas repare, tira do 1 minuto, não vou falar nem 5, 1 minuto do seu dia e repara o tanto que as pessoas falam da vida dos outros, mas não foca na própria vida. Assim, eu vi uma história que eu não sei se é real, mas sendo real ou não, ela passa a mensagem, é uma história muito interessante, que era sobre uma senhora que morava numa cidadezinha e ela sempre via o varal da vizinha e sempre dizia que a vizinha dela não limpava direito as roupas, que ela tem marido para cuidar, filhos e não consegue nem limpar as roupas direito. Mas um dia essa senhora, foi limpar a casa dela. Mas aí ela limpou o vidro da cozinha, sabe o que ela viu? As roupas da vizinha tava limpinha, branquinha. E bem, você percebeu, né? Não é que a vizinha não limpava a sopa direito, é que o vidro da mulher, da senhora, estava sujo. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito que ela diz algo como: por que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no seu olho? Então essa galera que fica falando da vida dos outros, essa galera que fica fofocando da vida dos outros, falando, cuidando da vida dos outros, fica falando muitas vezes não, é muito difícil você ver essa pessoa falando coisas boas dos outros. Falando, você viu o fulano ganhou um aumento, pô, que bom pra ele trabalhou tanto, se esforçou tanto, que bom pra ele. Ou falando coisas boas da outra pessoa pros outros. É muito difícil ver. Por quê? Porque você sempre vê as pessoas falando mal, invejando, até mesmo mentindo, falando coisa errada, coisas mentirosas a respeito de outras pessoas. Mas é muito difícil ver alguém falando bem de alguém para os outros. E muitas vezes, sabe o que eu digo? As pessoas que fazem isso, e muitas vezes até você mesmo, eu mesmo, somos como aquela senhora. A pessoa tá tendo uma vida boa, ela tá seguindo bem, mas é o nosso vidro, é o nosso olhar que tá sujo. Muitas vezes assim, a gente fala que a pessoa faz uma coisa, mas nós fazemos algo muito pior. Ou a gente tá tendo o mesmo pecado que essa pessoa tá tendo. Se ela, né, se essa pessoa mente, por exemplo, a gente tá julgando isso, muitas vezes a gente mente mais que essa pessoa. Muitas vezes nós cometemos mais pecados, fazemos mais do que essa pessoa faz, mas ainda assim nós apontamos o dedo e julgamos. E tem aquela passagem na Bíblia que diz: não julgueis para não serem julgados, porque com a medida que você vai medir, você vai ser medido por essa mesma medida. Algo assim. Mas, gente, sim, a gente tem que julgar, mas é como dizem, não julgue a pessoa, julgue as ações. Gente, aquela pessoa é um filho de Deus, assim como nós. A gente não deve ficar apontando o dedo, ficar falando dos outros pelas costas. Fofoca é pecado. Ficar falando da vida dos outros, você tem sua própria vida. Cuide da sua própria vida. Gente, e você às vezes pode até tentar ajudar a outra pessoa, tipo, você chega nela, vai falar uma coisa que te incomoda, falar uma coisa errada que ela tá fazendo. Isso não é errado. Você tá querendo ver essa pessoa bem, em vez de ficar fofocando pros outros, você tá indo lá querendo ajudar essa pessoa a seguir um caminho melhor, falando, ô cara, isso não é legal, isso tá errado. Mas ainda assim, chega com jeitinho, chega com gentileza. Em vez de você ficar, isso tá errado, tal, e brigar com essa pessoa, fala tranquilo, escolhe as palavras certas para fazer essa pessoa não se sentir má. Porque se você fazer essa pessoa sentir raiva, se sentir má, você só vai se afastar ela mais ainda. Então, fala com jeitinho, fala de uma forma educada, fala de uma forma calorosa. Mas ainda assim, até quando você estiver alertando, estiver mostrando para essa pessoa os erros dela, não fale isso de uma forma de julgamento, mas fale de uma forma que você mostre que você está querendo ajudar ela. Gente, nós temos nossa própria vida para cuidar, então cuide da sua vida e não fica falando da vida dos outros pros outros. Em vez disso, de ficar falando da vida dos outros, fofocando, vai lá e ajuda esse irmão com esse problema. Por que em vez de ficar falando da vida dos outros, você não ajuda esse irmão? Hein?
Além de que muitas vezes esse irmão não tá errando, mas é a nossa visão que tá errada. É a gente que tá errado e ele tá seguindo certo. Mas bem, é isso que eu queria falar. Irmãos, muito obrigado por ouvirem. É uma mensagem dura, mas eu sinceramente não tô nem aí, porque o evangelho é duro, a verdade é dolorida. Mas gente, muito obrigado por escutarem. Peço que compartilhem, dê um like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Como é que fala? Manda para aquele parente fofoqueiro. Muito obrigado, dê um like, se inscrevam e até a próxima.